Deus te abençoe e te guarde. Este é seu fiel servo Jesus Lopes, e neste momento gostaria que você pegasse um lápis e um bloco ou papel para anotar as coisas que você vai ouvir agora, porque é uma mensagem importante do Espírito Santo, como uma advertência à igreja. Essas mensagens terão duas partes e não temos tempo suficiente, mas a primeira mensagem é de 11 de maio de 2026 e escrevo neste momento, e diz a seguinte mensagem: escrevo com total respeito, responsabilidade e autoridade o que o Senhor, por meio de visões e revelações, vai me confirmar ao povo de Deus para que se prepare. Então, sem mais delongas, começarei a anotar o que Deus me diz e que Ele leve toda a glória e toda a honra. Vejo um oceano azul profundo e vou descendo, e pude observar o azul. O que parece identidades que desconheço, como humanos sem máscaras de gás, me sequestram. Então vejo Satanás na forma de um dragão azul chinês, igual ao do Dragon Ball GT, que representa o Leviatã com seus seguidores. Eles têm um plano contra a Terra. É por isso que Deus chama do menor ao mais velho para interceder antes que seja tarde demais e possamos ir no arrebatamento, que é antes de 2033, ou Ele próprio pode mudar os planos para fazer isso muito antes. À medida que avança a maldade da terra e consome seu povo e seus escolhidos. A segunda visão que tive foi que Deus me disse: Filho do homem, declare as seguintes palavras ao meu povo. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 12 até o capítulo 21 e Apocalipse capítulo 14 do versículo 1 ao versículo 16 ou até o versículo 6. Vejo um dragão ou uma hidra negra como petróleo, e ri maquiavelicamente e mostra a língua em zombaria do Senhor, porque tem em suas mãos as vidas das pessoas adormecidas pelos meios de comunicação, e eles não têm discernimento para ver o que seus filhos consomem. Então aquela hidra irritada sorri, porque debaixo do barco onde eu estava com Jesus havia um olho maior que o maior estádio de futebol do mundo, e era hora de despertarem a besta da fundação do mundo e tornarem visíveis os monstros ou criaturas que acreditamos serem irreais como bons, mas que nos farão perder a alma e nos marcarão com a marca da besta. E isso me fez recordar a metáfora: todo olho o verá. A terceira visão que tive é que vejo asteroides caindo e a terra desordenada e vazia. E vejo um demônio negro se aproximando de mim, mas o anjo de Jeová o afasta, e Deus permite que ele desça a um abismo. E vejo um dragão vermelho enorme de 120 metros de largura e 40 de comprimento, e que vai crescendo à medida que a maldade cresce, e lutará com o Deus Pai no Armagedon. Batalha se aproxima, e Deus precisa de guerreiros capacitados na brecha para serem peritos em combate no dia da guerra. Agora, vejo um jogo de futebol, e depois esse jogo aparece numa televisão antiga, como as dos anos 60. Então vi um ser anfíbio, humanoide ou reptiliano, humanoide trajado formalmente, numa reunião com os líderes da Terra para o seu próximo plano. Eles, por meio da marca da besta, iam programar a mente humana para seu benefício e colocá-la em total controle. Primeiro, os meios de comunicação, depois a arte e por fim os cristãos, para adorar Satanás. E a pessoa que não glorificar o dragão será executada. Serão tempos horríveis onde haverá muita maldade e caos, como nos tempos de Noé, mas multiplicado por 15 ou por 20. Assim diz o Senhor ao seu povo: ninguém saberá quem é quem. Só os despertos descobrirão a verdade e verão a luz, e será luz nesses dias de juízo antes da minha vinda. Era mais ou menos assim o humanoide que Deus me mostrou e que Deus foi fazendo pouco a pouco com minha mão os detalhes desse humanoide. Em um próximo vídeo vou estar explicando o significado desse humanoide. Depois vi em um prédio ou cidade abandonada e entro e um ser demoníaco me ataca como um homem com feições de freira. E o Senhor me disse que essas são as consequências de usar a marca da besta e muitas pessoas vão reagir de diferentes maneiras. Depois vi um goblin vermelho com orelhas compridas. Parece ser o demônio que os usa junto com Balaque.
Depois de me mostrar sua forma, ele me disse que esse demônio se alimenta das armas das crianças que o veem nos desenhos ou filmes como seres indefesos. Depois, procurando o nome da forma desse demônio, Ishtar me diz 3 vezes. E quando procuro fotos dessa deusa, me aparecem quase todas as fotos parecidas com a cantora Shakira. E o Senhor me diz que a barriga dela tem a serpente de Pazuzu, e ela, junto com a da Elite, comem crianças oferecidas a Moloque para ter mais juventude e poder. Essas seriam as entidades, ou seja, esse foi o ser demoníaco que eu vi, que reagia como com a marca da besta. Ou talvez fosse o demônio que os estava usando, e esse é o demônio Pazuzu, que está influenciando as crianças. Essa era a cara de uma menina, e ele estava zombando da presença de Jeová quando me fez descer ao abismo, e havia muitas crianças que estavam sofrendo naquele momento. Depois vejo um oceano ou um tsunami e vejo uma besta de tamanhos colossais se movendo e tem espinhos nas costas. Não sei se é um dinossauro ou um leviatã. Depois vejo um gigante azul com a mão em sinal de paz. O gigante mede 21 pés e o dragão mede entre 50 e 120 pés de largura e de comprimento. Depois disso, vi uma besta como um tubarão-baleia, e então ele se tornou aliado de Satanás. Representa uma das muitas bestas desligadas dos anjos caídos e usadas com os animais. E agora querem fazer o mesmo com os humanos para lhes dar poderes sobrenaturais e lutarem contra Deus. Depois o Espírito me confirmou que era o Bloop e que eu olhasse e detalhasse para mostrar. Estas foram as bestas que eu vi. Este representa o Leviatã e este, o Senhor me disse, é um Nefilim que está entre nós. Quanto ao Bloop, vou mostrar para vocês como esta coisa que está aqui. Este troço que está aqui e está na Fossa das Marianas. Esta figurinha aqui é um ser humano na frente desta coisa. E então vejo um estádio de futebol do céu à noite. Enquanto observava junto ao Senhor, vejo um senhor barbudo com um cetro quase do nosso lado, olhando e sorrindo em cima de um dragão. O Senhor me disse para anotar o seguinte: filhos, preparem-se para minha chegada, porque a maldade subiu até a borda, porque o evento mais esperado do ano, a Elite espera que seja o último grande ritual da história de forma icônica. A Copa do Mundo é uma celebração dirigida a um anjo caído chamado Marduk. Por isso, no troféu aparece a face de um anjo com um manto envolvendo o mundo. Assim diz o Senhor Ben Elohim Adonai Joshé. Também, vejo um oceano verde esmeralda como sujo, e vejo entidades assustadoras que querem zombar de Deus. Deus está triste porque essas entidades são os filhos e filhas do pecado dos tempos de Noé e não quiseram se arrepender. Um me olhou maquiavelicamente, e eles dirão blasfêmias contra Deus, e serão tão diferentes que o mundo perceberá que talvez eu seja o opressor da terra, quando não é assim. Esses são os seres, os filhos do pecado que atentaram contra Deus. Ou seja, eles foram os que pecaram e se perverteram junto com os anjos caídos. Então, é preciso ter muito cuidado e discernimento com isso. A última visão que tive é que Satanás e os anjos caem entre os mortos, a terra como meteoritos, e o céu está laranja-fogo, e um olho gigante de réptil via numa cidade que representa Satanás. Então pude ver o Senhor Jesus Cristo num cavalo branco. Não dava para ver o rosto dele porque brilhava, e o exército dos fiéis e os arcanjos de guerra. Meus irmãos, esta segunda parte agora está forte, viu? Preste bastante atenção. Ele falou muitas coisas nesta primeira parte, tá bom? Você que tem discernimento, pode deixar sua interpretação aí nos comentários, se você crê, se você acredita. Fato é que a primeira mensagem que ele trouxe para a Venezuela aconteceu e se cumpriu. De fato, a Bíblia nos ensina, amados, a analisar a profecia, não julgar o profeta. Nós vemos que a profecia veio de Deus porque se cumpriu, então, aquele profeta é servo do Senhor. É verdade? Mas presta atenção aqui nessa segunda parte, amado, pois está mais impactante ainda do que esta primeira. Se liga só. Deus te abençoe. Você está vendo este vídeo, esta é a segunda parte de a mensagem profética que o Espírito Santo tem para vocês, para toda a igreja, para que nós sejamos apercebidos. Meu nome é Jesus Lopes e neste momento começarei a
dizer a informação que o Espírito Santo me deixou da parte dele hoje. Esta mensagem foi escrita hoje, 30 de maio de 2026, e diz da seguinte maneira: Agora, bem, isto dirás aos povos da terra da minha parte. Ben Elohim, Roshen, Rafa, Shabaot. Vocês, povos imorais, amantes do profano, continuem no que fazem e continuem matando meus profetas e meus anjos. Desejo lhes esclarecer algo. Tudo o que venha, tudo o que venha, tudo o que vem tenha a ver com a carne, é da carne e não alimenta nem entende o Espírito. Meu filho deixou instruções muito específicas para o bem de todos vocês, sem exceção de ninguém. Ouça, e quem zombar, vai ser zombado na minha corte junto com meu filho. Satanás quer enganá-los com coisas que vão acontecer, e vocês precisam estar prontos e saber a seguinte informação. Número 1. O trio da perversidade é Elon Musk e Tesla como Satanás, Jared Kushner como o Anticristo e Mr. Beast como a besta. Número 2. A Copa do Mundo será o ponto de partida para uma macropandemia chamada norovírus e vai matar muita gente como a peste negra. Vão começar agora para que em 2027 esse evento ocorra de meados de janeiro a abril. Assim diz o Senhor. Ponto número 3. Agora Leviatã irá destruir Babilônia, que representa Nova York, e as bestas do fim do mundo vão aparecer e enganar os humanos a confiarem nelas. O filme Malévola 2, embora seja uma blasfêmia, explica indiretamente o que vai acontecer, colocando Satanás, o falso profeta e a besta junto com os anjos caídos como os heróis. Ponto número 4. Leiam Apocalipse, capítulos 13 a 16. Apocalipse capítulo 13 até o capítulo 16, porque o terceiro cavaleiro foi solto para corromper a terra, e a elite quer gente submissa, e logo a luz sairá para os anjos vigilantes, presos no Eufrates como gigantes. Ponto número 4. Não acredite em tudo que vê, porque ao bom chamarão mal, e ao mal chamarão bom. O Senhor lhes deixa Isaías 50, Isaías 51, Isaías 54 e 57 e Jeremias 50, até o capítulo 51. Babilônia representa Nova York. O primeiro destruidor de Nova York, São Paulo, São Francisco e Havaí será o Leviatã. O último ponto número 5. O maior tsunami da história será em São Francisco com no mínimo 8,8 metros de comprimento em ondas e 32 metros de altura no máximo. Ele com nível de magnitude como no filme O Impossível, assim diz o Senhor Ben Elohim El Shaddai. Então, meus queridos irmãos, somos avisados sobre todas essas coisas que o Espírito Santo está nos ministrando para que sejamos uma luz e um canal de bênção para todas as pessoas que precisam conhecer a verdade. Sem mais delongas, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Compartilhem essas informações. Este vídeo, se for possível traduzi-lo para todos os idiomas, junto com o vídeo anterior, façam isso para que muitas pessoas possam ser salvas e a misericórdia do meu Pai possa ser mostrada na terra. Então, sem mais delongas, estou deixando vocês porque vou fazer outras coisas pessoais, mas que o Senhor os abençoe, os guarde e realmente os encha com sua proteção. Meus irmãos, de fato, muito forte essa segunda parte.